Olá, que bom ter vocês aqui. Vamos falar de uma coisa que todo mundo sente: conflitos internos. Sabe aquelas lutas que a gente trava por dentro? E se a raiz de tudo isso for muito mais profunda do que a gente imagina? É exatamente sobre isso que vamos conversar, mergulhando numa perspectiva que busca as origens bem escondidas dessas nossas batalhas. Bom, para começar, a pergunta que não quer calar é: de onde vem, afinal, aqueles medos mais profundos, aquelas ansiedades, sabe? Angústias, que muitas vezes parecem não fazer sentido nenhum na nossa vida de agora. É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar. Então, para a gente começar a entender essa ideia, o material que serve de base para a nossa conversa de hoje traz um conceito central. A nossa vida, a nossa existência aqui e agora não é por acaso. Pelo contrário, ela é vista como uma parte, uma etapa de uma jornada muito, mas muito longa de desenvolvimento do espírito. Uma jornada com um propósito bem maior. Olha só, esse caminho evolutivo do espírito, ele é longo. A gente pode pensar nele em etapas. Começa lá atrás, num estágio mais primitivo, onde o que manda é o instinto puro. Daí a gente entra numa fase de muito esforço, de muita luta, para começar a ter discernimento, sabe? Para entender as coisas. Depois vem um nível de mais lucidez, onde começamos a sacar as leis do universo. E finalmente, o objetivo é a realização plena, a harmonia total. Mas claro, uma saga tão longa, é claro que ela deixa marcas. E aí que a gente chega no ponto principal. Essa jornada toda, que muitas vezes é bem difícil, né, bem dolorosa, ela deixa cicatrizes. E segundo essa perspectiva, são justamente essas marcas antigas que aparecem hoje na nossa vida. Elas surgem como uma angústia sem nome, uns impulsos de raiva, ou até um desespero que a gente olha e pensa, mas de onde vem isso? Não tem uma explicação lógica na nossa vida atual. Então vamos mergulhar mais fundo para entender de onde vêm essas raízes. A ideia aqui é que os nossos conflitos do dia a dia, sabe, a ansiedade com o trabalho, os problemas de relacionamento, tudo isso é só a pontinha do iceberg. É o que a gente consegue ver. A causa de verdade, a raiz do problema, segundo essa linha de pensamento, está lá embaixo, escondida nas profundezas. E essa base do iceberg vem de dois lugares. Na parte que a gente vê, na superfície, estão os fatores da nossa vida atual, né? A forma como a gente foi criado, a pressão da sociedade, da economia. Mas a parte maior, a que está submersa, viria de heranças de vidas passadas. Coisas como traumas muito antigos, sabe? E até relacionamentos que não foram bem resolvidos e que a gente ainda carrega conosco. Certo, agora a coisa fica ainda mais interessante. Vamos ver como essa perspectiva dá uma nova leitura, uma reinterpretação para alguns desafios psicológicos que todo mundo conhece. É uma visão bem diferente. Vamos pegar, por exemplo, os famosos complexos de Édipo e Eletra. A psicologia tradicional diz que são fases normais do desenvolvimento da infância, certo? Já essa outra visão, ela sugere uma coisa bem diferente. Imagina que essas pessoas poderiam ter sido amantes ou marido e mulher numa outra vida. E agora elas renascem, por exemplo, como mãe e filho, justamente para ter a chance de resolver e superar aqueles laços afetivos que ficaram mal resolvidos lá atrás. E as fobias? Aqueles medos que paralisam a gente e que parecem não ter lógica nenhuma. Em vez de ser só um medo aprendido na vida atual, essa perspectiva diz que eles podem ser ecos, cicatrizes de traumas de outras vidas. Por exemplo, uma pessoa com uma claustrofobia terrível talvez seja um eco de uma experiência de ter sido enterrada viva. Ou o pavor de multidões, a agorafobia, pode ser a marca de uma experiência traumática no meio de uma turba violenta. Até a depressão ganha uma outra camada de leitura aqui. Claro, existem os fatores biológicos, os acontecimentos da vida, ninguém nega isso. Mas o texto sugere que pode existir também o que ele chama de uma consciência de culpa que a gente já traz conosco antes mesmo de nascer. Seria tipo um fardo espiritual, sabe? Vindo de coisas que fizemos no passado e que acaba pesando no nosso estado emocional hoje. Mas atenção, porque esse ponto aqui é muito importante. A ideia não é de castigo, de punição, de jeito nenhum. Como a própria citação diz, o espírito renasce exatamente onde é melhor para ele evoluir. Os desafios aparecem não para a gente sofrer por sofrer, mas sim como chances, oportunidades para a gente consertar o que precisa ser consertado, aprender coisas novas e, o mais importante, crescer por dentro. Ok, então se as raízes são tão profundas assim, qual é a saída? Como a gente lida com isso? É o que vamos ver agora, a jornada para sair do conflito e encontrar a libertação. A solução que o material aponta tem tudo a ver com o amadurecimento psicológico. O que isso quer dizer? Significa a gente conseguir enxergar além das ilusões que carregamos.
tanto as que vêm da nossa infância nesta vida, quanto as que vêm do nosso passado mais antigo. É um processo de despertar mesmo, para a gente começar a ver o que é real de verdade. E esse caminho para se libertar tem alguns passos, digamos, práticos. O primeiro é reconhecer que muita coisa que a gente valoriza é ilusão, é passageiro, especialmente no mundo material. O segundo é buscar se conhecer, para conseguir separar o que é ilusório do que é real. Terceiro, aceitar a realidade como ela é, com suas constantes, como a mudança e a finitude de tudo. E por fim, o grande passo: se livrar dos apegos que só trazem sofrimento. Ciúme, ansiedade, aquelas decepções que remoemos. E essa frase, olha, ela resume tudo perfeitamente. O objetivo não é nem a paixão que cega, que nos leva a extremos, e nem o oposto, que é o abandono, a apatia. O lance é encontrar o equilíbrio, é desenvolver uma consciência de como viver bem, de forma mais sábia, mais serena. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Olha, independentemente da gente concordar com todos os pontos ou não, a ideia central convida a gente a pensar: e se? E se entender o nosso passado mais profundo for o primeiro grande passo para a gente conseguir curar o nosso presente? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa jornada com a gente.